Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, a professora Jaque veio aqui para ler junto com vocês as questões da nossa primeira avaliação de geografia referente ao terceiro bimestre. Então, acompanhe aí as questões junto comigo. Questão número 1, pessoal. Observe o cartaz que um grupo de alunos do quarto ano produziu. Tem um cartaz, né? O título desse cartaz, Povo Brasileiro. Tem umas imagens ali, né? Nesse cartaz. Aí vocês vão responder. O que os alunos procuraram mostrar com esse cartaz? A. Que no Brasil a população é muito semelhante fisicamente. B. Que há diversidade cultural e física entre os brasileiros. C. A população brasileira é basicamente composta por pessoas de origem indígena. Ou D. Que os brasileiros são culturalmente semelhantes. Então, é uma alternativa. 2. Veja o trecho da música de Vitor Kreutz. É assim, A Cor do Brasil. Negro, branco, pardo, colorido, caucasiano, todos em um grito de não ao preconceito. Viva a miscigenação, mistura de raças, somos a cor do Brasil. Referente a essa música, quando falamos da população brasileira, dizemos que ela é resultado da miscigenação racial, ou seja, né, da mistura, da diversidade de várias raças, né? Essa expressão quer dizer A. Preconceito com o diferente. B. Formação do povo brasileiro. C. Nação brasileira formada a partir de um único povo. Ou D. Mistura de diferentes etnias. Tá? Uma alternativa. 3. As frases a seguir estão relacionadas às características dos povos que deram início ao processo de formação da população brasileira. Observe as palavras, ordene-as e complete as frases corretamente. Vocês vão ver que tem alternativa A, B e C. Embaixo de cada alternativa tem umas palavras ali que elas estão embaralhadas. Vocês vão ter que desembaralhar elas para poder responder ali naquela lacuna que a professora deixou, tá? Os vieram ao Brasil com o objetivo de colonizar suas terras. B. Os já habitavam as terras que atualmente pertencem ao território brasileiro. C. Os foram trazidos pelos europeus com a condição de escravizados para trabalhar à força nas terras brasileiras. 4. Observem a imagem a seguir. Tem uma pintura ali, né, que tem um povo ali, né? Que povo que é aquele? Aí, referente a essa imagem, vocês vão responder. Essa obra de arte é uma representação do momento da chegada dos primeiros colonizadores ao Brasil. Nesse momento, duas culturas começaram a se misturar para ajudar a formar o povo brasileiro. Sobre esse tema, leia as seguintes afirmativas. Bem, nós sabemos que antes desses colonizadores chegarem ao Brasil, né, nós tínhamos um grupo de pessoas, né, que habitavam aquele local, tá? Referente a esse povo que habitava e os colonizadores que chegaram, vocês vão responder as questões a seguir, tá? Então, é assim, nós temos 2 e 3. Embaixo, nós temos a alternativa A, B, C e D. Vocês vão ler aquelas primeiras alternativas, aí vocês vão responder embaixo com relação a essas alternativas as que estão certas, tá? Então vamos lá. 1. Esse quadro mostra que quando os primeiros portugueses desembarcaram nas terras brasileiras, elas eram ocupadas pelos indígenas e pelos africanos. 2. Os portugueses que vieram ao Brasil tinham costumes muito parecidos com os dos indígenas, pois também usavam navios e canoas. E 3. O resultado do contato entre os portugueses e os indígenas foi, por um lado, a dizimação de boa parte dos habitantes primitivos dessa terra, e por outro, o início da miscigenação racial que marca o povo brasileiro. Então, qual dessas 3 estão certas ou quais delas estão corretas, no caso ali, né? A. Apenas a afirmação 1 está correta. B. Apenas a afirmação 2 está correta. C. Apenas a afirmação 3 está correta. Ou D. Nenhuma afirmação está correta. É uma alternativa, tá bom? 5. Observe o mapa e marque as alternativas verdadeiras a respeito de. Título desse mapa: Brasil, Terras Indígenas, tá?
vocês vão analisar esse mapa. Diante desse mapa, vocês vão responder: A. O mapa mostra a localização das terras indígenas no território brasileiro nos dias atuais. B. Percebe-se que as terras indígenas estão bem distribuídas por todo o país. C. Os estados de São Paulo e Minas Gerais concentravam as maiores reservas de terras indígenas. Ou D. As regiões onde as maiores áreas de terras indígenas são onde os estados de Mato Grosso e Amazonas estão localizados. E, pelo mapa, percebemos que há poucas terras indígenas no Brasil. Então, vocês vão marcar aqui, tá? As alternativas verdadeiras. Então, é mais que uma, tá certo? Agora, nós vamos lá na número 6. Além de indígenas e portugueses, outro grupo teve grande importância para a formação populacional brasileira. A imagem abaixo está relacionada a ele. Olha lá, que grupo que é esse, né? Então, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falsas para as falsas. Primeiro lá, né? Então, tem uma bolinha, vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso ali dentro. Os africanos eram pessoas que vieram livremente formar a população e a cultura do povo brasileiro. Eles vieram livremente? Se vocês acham que é verdadeiro, vai colocar V, se não falso. Tal como os indígenas, os africanos que vieram para o Brasil pertenciam a diversas etnias. Muito da diversidade cultural que o Brasil apresenta deve-se às heranças deixadas pelos africanos que para cá vieram. A gravura mostra que a principal razão para a chegada dos africanos foi a necessidade de pessoas para trabalhar nas zonas rurais e urbanas. Os povos africanos nada contribuíram para a formação do povo brasileiro, pois eram escravizados. 7. Após conhecer um pouco a respeito de como foi formado o povo brasileiro, complete o texto a seguir. Então, assim, tem um texto, embaixo tem a alternativa que completa corretamente o texto tem ali as palavras, tá? Que vocês vão ver quais estão certas para completar esse texto. É uma alternativa só, tá? Ali nós temos as terras que hoje pertencem ao Brasil há milhares de anos é ocupada por... Então, vocês vão colocar a palavra ali para completar a frase. A partir de 1500, com a chegada dos, começou a haver o que chamamos de, ou seja, uma mistura racial, da qual também fizeram parte os... Mas essa miscigenação não foi apenas racial, ela também foi, pois todos que para cá vieram trouxeram junto seus costumes e tradições. É isso que explica a grande que caracteriza o nosso país. Naquelas lacunas, quais são as palavras corretas? A. Portugueses, africanos, miscigenação, indígenas ou índios, né? Diversidade cultural e cultural. B. Africanos, portugueses, diversidade cultural, indígenas ou índios, miscigenação, cultural. C. Indígenas, né? Índios, portugueses, miscigenação, africanos, cultural, diversidade, cultura, diversidade cultural, né? D. Indígenas, índios, africanos, diversidade cultural, portugueses, miscigenação ou cultural. Tá? Então, uma dessas alternativas está certa. 8. Leia o texto a seguir. Foram diversos os povos que compuseram nossa população, indígenas de diversas etnias, portugueses, negros, vindos de várias regiões do continente africano, especialmente Costa do Marfim e Angola, espanhóis, judeus, alemães, italianos, árabes e japoneses. Nosso país é mundialmente conhecido pela mistura de diversas etnias. Assinale as afirmativas corretas, então é mais que uma. A população brasileira foi formada basicamente por imigrantes. B. Chamamos de imigrante toda pessoa que passa a viver em um país diferente do seu país de origem. C. A diversidade étnica explica a diversidade cultural encontradas em todos os brasileiros. D. A diversidade cultural não pode ser explicada pela presença de imigrantes no Brasil. E. Imigrantes de outros continentes ajudaram a formar a população de nosso país. F. Atualmente o Brasil não recebe mais imigrantes. E G. Brasileiros que passaram a viver em outros países se tornaram imigrantes. Então, pessoal, a nossa avaliação está simples, é referente a todo o conteúdo, né, que nós vimos, tá certo? Então,
Leia atentamente novamente as questões, respondam aí com bastante atenção, letra com capricho, respostas completas, parágrafo, letra maiúscula e sinais de pontuação, tá? Lembrando que a professora desconta tudo isso na avaliação, então vamos caprichar aí, tá certo? Outra coisa que a professora pede é quem escreve, responde as questões a lápis, para forçar um pouquinho mais para deixar, né, esse grafite que fica ali, né, do lápis na resposta, um pouquinho mais escuro, para que quando a professora imprima e vá corrigir, eu consiga visualizar, tá, o que vocês escreveram, tá certo? Então, pessoal, boa prova para vocês, tá? Fiquem com Deus e logo, logo a professora volta, tá certo? Beijão para vocês. Tchau!